nunca gostei de falar sobre isso. Na verdade, durante anos, eu evitei até mesmo lembrar daquela noite. Mas depois que comecei a ver tantas histórias de terror sendo contadas na internet, pensei que talvez fosse a hora de contar o que aconteceu comigo. Isso não é uma história inventada. Foi algo que aconteceu comigo, numa cidade pequena, do interior de Minas. Na época, eu tinha uns 22 anos e trabalhava como vigia noturno. O serviço era simples: ficar numa guarita, fazer algumas rondas e garantir que ninguém entrasse no lugar. Mas o problema é que o lugar onde eu trabalhava era o cemitério da cidade. Um cemitério antigo, daqueles que parecem saídos de filme de terror. Túmulos velhos, alguns quebrados, estátuas de anjos cobertas de sujeira e árvores enormes que faziam sombra até durante o dia. Durante o dia, o lugar era tranquilo, mas à noite era completamente diferente. O vento parecia sempre mais frio lá dentro. Os barulhos ecoavam estranho. E mesmo sendo um homem adulto, eu sempre tinha a sensação de que não estava sozinho. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Mas depois, comecei a perceber algumas coisas que não tinham explicação. A primeira aconteceu numa madrugada silenciosa. Eu estava sentado na guarita, mexendo no celular, quando ouvi um barulho. Toc, toc, como se alguém estivesse batendo em pedra. Olhei pela janela. Nada. O cemitério estava completamente vazio. Voltei a olhar o celular. Então o barulho aconteceu de novo. Toc, toc, toc. Dessa vez parecia vir lá do fundo, perto da parte mais antiga do cemitério. Resolvi pegar a lanterna e fazer uma ronda. Caminhar naquele lugar de madrugada já era ruim por si só. Mas naquele dia, o silêncio estava estranho. Nenhum cachorro latindo. Nenhum grilo. Nada. Só o barulho dos meus passos na terra. Quando cheguei perto dos túmulos antigos, o barulho parou. Fiquei iluminando os lados com a lanterna. Nada. Então pensei em voltar. Mas foi aí que eu percebi uma coisa. Um dos túmulos estava aberto. Não totalmente. Mas a tampa de pedra parecia ter sido empurrada um pouco. Cheguei mais perto. O túmulo era muito antigo. A lápide mal dava para ler. Passei a lanterna sobre a inscrição. Dizia apenas: aqui descansa Elias Ferraz, 1911. Eu lembro disso porque o ano ficou gravado na minha cabeça. Mais de 100 anos. Eu fiquei olhando aquilo e pensando que talvez algum vândalo tivesse mexido. Então ouvi uma coisa que até hoje me dá arrepios. Um som vindo de dentro do túmulo. Não era um barulho alto. Era algo baixo. Como uma respiração. Lenta. Pesada. Eu congelei. Fiquei alguns segundos parado, tentando entender o que estava ouvindo. A respiração continuou. Então ouvi algo se arrastando. Esse Eu dei 2 passos para trás. E nesse momento, a tampa do túmulo se mexeu. Só um pouco, mas se mexeu. Eu não pensei 2 vezes. Voltei correndo para a guarita. Passei o resto da madrugada trancado lá dentro. No dia seguinte, contei para o zelador do cemitério. Ele riu. Disse que provavelmente era algum animal. Mas antes de sair, ele falou uma coisa estranha. Ele disse: só não fica andando perto daquele túmulo depois da meia-noite. Perguntei por quê. Ele ficou alguns segundos em silêncio e respondeu: porque já teve gente que ouviu coisas lá. Na noite seguinte, tentei ignorar aquilo. Mas por volta das 0h30 da madrugada, o barulho voltou. Toc, toc, igual à noite anterior. Só que dessa vez, mais perto. Peguei coragem e olhei pela janela da guarita. Foi quando vi algo andando entre os túmulos. No começo achei que fosse uma pessoa. Mas a forma como aquilo se movia era estranha. Andava devagar, torto,
como se tivesse dificuldade para se equilibrar. Peguei a lanterna e iluminei. A luz alcançou a figura por alguns segundos, e eu vi. Era um homem, mas tinha algo muito errado com ele. As roupas pareciam extremamente antigas, tipo roupa de velório antigo. O corpo estava sujo de terra, muita terra, como se tivesse saído de dentro do chão. Eu senti um frio no corpo inteiro. A figura parou e virou lentamente a cabeça, na minha direção. Mesmo de longe, eu consegui ver os olhos dele. Não tinham brilho, não tinham expressão. Pareciam vazios. Então, ele começou a caminhar, direto para a guarita, devagar, arrastando os pés. Eu senti meu coração disparar. Tranquei a porta, apaguei a luz e fiquei olhando pela fresta da janela. Os passos continuavam. Crunch, crunch, pisando na terra, pisando nas folhas secas, até que pararam, bem em frente à guarita. Eu não conseguia respirar direito. Então ouvi algo arranhar a porta. Devagar. Scratch. Como se unhas estivessem raspando a madeira. Fiquei parado, sem fazer nenhum som. Depois de alguns segundos, veio um sussurro, uma voz rouca, muito fraca, quase como se viesse de dentro da garganta cheia de terra. A voz disse: "Abra." Eu não me mexi. O silêncio voltou. Depois ouvi passos se afastando. Fiquei ali até amanhecer. Quando o sol nasceu, saí correndo daquele lugar. Voltei ao túmulo antigo. A tampa estava completamente fechada, como se nunca tivesse sido mexida. Mas tinha uma coisa diferente. Pegadas, saindo do túmulo. Pegadas de pés descalços, cheios de terra. E elas iam até a guarita. Depois voltavam e terminavam exatamente no mesmo túmulo. Eu pedi demissão naquele mesmo dia. Nunca mais voltei lá. Mas anos depois, conversei com um morador antigo da cidade. Quando contei a história, ele ficou sério e disse que conhecia o nome da lápide: Elias Ferraz. Segundo ele, Elias foi enterrado em 1911. Mas o enterro foi estranho, porque o corpo dele apareceu 3 dias depois da morte, fora do caixão. A família achou que alguém tinha violado a sepultura. Enterraram ele de novo. E 3 dias depois, o corpo apareceu novamente, fora do túmulo. Na terceira vez, lacraram a sepultura com uma tampa enorme de pedra. Depois disso, ninguém mais mexeu naquele túmulo. Mas algumas pessoas da cidade dizem que, de vez em quando, alguém vê um homem sujo de terra andando entre os túmulos, sempre perto da meia-noite. E quem escuta ele de perto ouve a mesma frase, sussurrada bem devagar: "Abra." Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.